Parece que voltamos a trabalhar junto, né, Renato? O Luiz, da Ana, tá? E queria cumprimentar a todos e a todas aqui presentes. E falar para o Renato que eu acho melhor ele trazer o coral de Itaipu de volta para cantar bolero para a gente, que é melhor do que ouvir minha palestra. E também uma sugestão das falas do Flávio, podia batizar aí o reservatório de Itaipu de Ipacaraí, já que... Então tem que ser o Açu, porque realmente é muito grande. Mas vamos lá, gente. Quando o CBDB nos convidou para vir falar, eu não vou nem chamar de palestra, é mais uma reflexão, né, desse tema transição energética e usinas hidrelétricas. Primeiro que seria muito atrevimento a gente tentar abordar a transição energética, por uma razão muito simples. A transição energética eu a comparo mais como uma revolução energética, tamanha a intensidade e a velocidade com que ela está acontecendo. Não dá tempo nem da gente absorver as coisas que estão acontecendo. Então, ao falar sobre um tema tão complexo, abrangente, e na velocidade que as coisas estão acontecendo, eu acho que realmente é assunto que nós vamos debater por muito e muito tempo, e sem saber exatamente o final dessa história toda. Então, eu resolvi montar uma fala em que a gente vai pegar alguns eventos que normalmente na mídia técnica são divulgados, principalmente sobre energia eólica e energia solar, porque essa questão da transição ganhou uma velocidade exponencial. Há 10 anos atrás, talvez a gente nem estaria falando tanto de transição energética. E nos últimos 5 anos, a coisa tomou um rumo que deixa a gente sem rumo, na verdade. E aí, qual é o papel das usinas hidrelétricas nessa história toda? E eu acho que, no final do que eu falar, se eu conseguir convencê-los de que o papel das usinas hidrelétricas é absolutamente fundamental, eu já vou me dar por satisfeito. Então, eu fiz uma montagem que eu peguei mais ou menos os últimos 90 dias, algumas matérias que foram divulgadas na mídia sobre transição energética, lembrando também que, nesse mundo de informação tão intensa e veloz, transição energética cabe para tudo, né? Tudo virou transição energética. Mas eu acho, vamos ver se eu consigo operar aqui, eu acho que a face mais visível da transição energética são basicamente os veículos elétricos e, principalmente, uma coisa que todo mundo fala do veículo elétrico, mas ele só funciona com uma bateria. E a bateria é um problema, pode ser uma solução, mas é um pouco o X da questão do veículo elétrico. Até pouco tempo, um veículo elétrico era um sonho, né? E hoje o grande problema que você tem nos veículos elétricos é que você tem uma bateria que leva, no mínimo, 6 horas para ser recarregada, e não temos ainda nenhuma bateria que dá autonomia de 400 quilômetros para poder andar com esses veículos. O que significa que, se eu viesse de Brasília para cá de veículo elétrico, eu ia ter que parar em algum lugar, pelo menos umas 2 vezes, para carregar durante 7, 8 horas a bateria. E aí, por que eu estou citando essas coisas? Porque eu acho que é o que toca mais de perto a gente, essa questão do veículo e da bateria, nessa questão de transição energética, né, da energia solar e da energia eólica, principalmente. E aí, a gente teve um episódio da Covid recentemente, e eu acho que, se é que se pode dizer alguma coisa boa da Covid, eu não consigo encontrar, mas é que o mundo inteiro se mobilizou para conseguir uma vacina, e em 2 anos foi possível se obter, não uma, mas diversas vacinas, que realmente estancaram todo o estrago que a Covid trouxe. E eu acredito que com as baterias
veiculares hoje, está acontecendo a mesma coisa. Você tem uma corrida mundial para ver quem faz a bateria que tem a maior autonomia e é carregada em menos tempo. Então, essa é uma notícia que não tem 15 dias. Essa empresa, a CATL, é uma das maiores produtoras de bateria do mundo, e ela anunciou que está lançando ainda esse ano uma bateria que tem capacidade de ser recarregada em 10 minutos com 80% da carga e 400 km de autonomia. A outra questão também ligada a veículos elétricos, né? A Tesla e a BYD é a maior produtora de veículos elétricos do mundo, ultrapassou a Tesla, e a gente está chegando, o ano de 2021 foram produzidos 6,7 milhões de veículos elétricos no mundo todo, em 22, 10 milhões, e esse ano, eu não imagino, mas provavelmente deva dobrar esse número de veículos. Então, é uma outra questão ligada à transição energética, porque quando a gente tiver todos os veículos do mundo elétricos, como é que nós vamos conseguir produzir energia para tudo isso? É um dos desafios que a gente tem, mas é o avanço da tecnologia. E aí eu vou colocar algumas questões interessantes. O Brasil, como informação, em 22 tinha 50 mil veículos elétricos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, veículos de passeio, a frota nacional é de 60 milhões de veículos de passeio. Tá? Só algumas referências. E aqui é uma coisa interessante, também uma matéria de coisa de 20 dias, a Alemanha fez o maior leilão de energia eólica, eu acredito que do mundo, né, num único leilão. Ela simplesmente fez um leilão de 7 gigas de energia eólica offshore, tá? 2 parques, um parque de 4 GB e um parque de 3 GB. As empresas que ganharam se comprometeram a pagar 12.600 bi de euros. Tá? 10% dessas receitas vão ser aplicadas em preservação marinha e 90% na redução da tarifa de energia na Alemanha. Então, esse talvez tenha sido o maior leilão de eólica, outros aí com certeza vão aparecer no mundo, e os vencedores foi a BP inglesa e a Total francesa. Aqui, um dado interessante, eu trabalhei num projeto eólico há 10 anos atrás, e a turbina que foi projetada para esse parque, ela tinha 1,5 mega, e o pessoal discutia que já tinha uma turbina de 1,8, e já tinha projeto de turbina de 2 mega. A China instalou recentemente, estou apanhando aqui, a China instalou recentemente essa turbina de 16 megas, uma única turbina, ela tem 350 toneladas. A torre tem 152 metros de altura, e eu não imagino como é que se levanta 350 toneladas a 152 metros de altura. A pá da turbina tem 123 metros. E aí tem quanto que abastece? Só a turbina, uma turbina só. E aí o quanto eles preveem que vai economizar ou deixar de queimar em toneladas de carvão. A China tem na sua matriz energética o carvão ainda como um importante combustível. Aí, eu vou até pular esse slide, que não vejo. Aí, outra questão importante. A China, no mês de maio desse ano, produziu 15 gigas de painéis fotovoltaicos. Ela produz hoje 80% dos painéis fotovoltaicos do mundo. Tá? E ela investiu nessa produção, em 2022, mais de 200 bilhões de dólares, e nós temos aqui no Brasil em torno de quase 200 gigas de potência instalada,
e a China, só de energia solar, já tem 410 gigas. Energia eólica é mais ou menos quase 400 gigas também. Mas a China tem 2,6 terawatt de potência instalada. Então, é uma coisa... tudo na China é muito continental, né? Aqui, vindo um pouco para o Brasil, o nosso maior parque solar, de energia solar, foi inaugurado recentemente em Minas, tem 1,4 giga, 4 bilhões de investimento, e aqui um dado que eu acho interessante, 3 mil hectares, se eu não esquecer, eu vou voltar a falar dessa área aqui, tá ok? O Brasil, em 22, chegou a 22 gigas de potência instalada em energia solar, um crescimento em 23 previsto de 42%. Tá? De energia eólica, já está com quase 13%, com 13% da matriz energética, com 26 giga instalado e 900 parques. Então, são os dados, por que até agora eu não falei nada de hidrelétrica, né? Mas para mostrar a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, e a gente não passa um mês sem ter uma novidade muito extraordinária nessas questões, tamanho de turbina, capacidade de parque, melhoria de eficiência e velocidade de instalação. A velocidade de instalação, principalmente de usinas solares, é uma coisa impressionante, até porque o investimento é relativamente, não vou dizer pequeno, mas menor do que outras fontes, e também a velocidade de implantação é muito pequena. Então, a velocidade com que se instala novos parques, ela está também crescendo exponencialmente. Aí, a gente... Para falar um pouquinho agora, parar um pouco de solar e eólica, a transição energética é um fato, não adianta a gente achar bom, ruim, eu acho bom, mas independente do desejo da gente, a transição energética é um fato bastante radical, vamos assim dizer, em termos de mudança de matriz energética no mundo e numa velocidade impressionante. Então, não adianta a gente discutir o que vai acontecer, porque não dá tempo. A gente tem que correr atrás para sentir o que está acontecendo e a gente não consegue acompanhar nem em termos de regulação. O mercado de energia do Brasil é um dos mercados mais regulados do mundo e mais estáveis do mundo, né? Se é uma coisa que o Brasil aprendeu a fazer muito bem, foi o seu sistema de energia elétrica, uma capacidade reconhecida no mundo inteiro de construir grandes usinas hidrelétricas e um sistema interligado sem paralelo no mundo, né? Então, o Brasil sempre foi referência no setor elétrico mundial por essas características do sistema interligado nacional. E aí a gente falar um pouco do nosso tema aqui, né? Nós temos 190 gigas de energia instalada, de potência instalada no Brasil, dos quais 103 são de energia hidrelétrica. Tá? A questão que eu vou querer destacar, mas vou falar daqui a pouco, é que é o nosso grande backup de energia. Qual é a grande questão da energia solar e da energia eólica? O pessoal da área não gosta, mas elas são intermitentes. Se eu tenho sol, eu tenho energia, e se eu tenho vento, né? Até tem uma frase famosa que não pode estocar vento, né? Ficou famosa, mas é verdadeira. Não dá para estocar o vento e não dá para estocar o sol. A água dá para estocar, né? Aqui também acho que vale destacar, é óbvio que a energia com a força dos ventos é uma energia limpa. É óbvio que a energia gerada pelo sol é uma energia limpa, e é óbvio também que a energia gerada pela força da água é uma energia limpa. Então, eu acho desnecessário discutir se a energia hidrelétrica é limpa ou não. Eu acho que isso já está superado
há muito tempo. Nós temos 3 elementos naturais que produzem energia, se elas são renováveis, porque esses elementos são renováveis, e limpos, porque a gente não gasta o vento, não gasta o sol e não gasta a água. A gente só utiliza deles para poder gerar energia. Aqui tem um outro dado importante. Aqui é a capacidade instalada da nossa matriz energética. Eu peguei 3 anos, mais ou menos representativos e aleatórios. Eu peguei 2006, se vocês olharem na nossa matriz, a gente tinha hidráulica e térmica, e aparecia a termonuclear lá com um pedacinho. 2006, nós temos o quê? 17 anos atrás. Tá? Depois, em 2016, começa a aparecer a energia eólica e a energia solar. Mas ainda, se a gente vê aqui, eu vou precisar ver daqui. Aqui a gente tinha 84% da energia gerada. Era energia hidráulica, e agora já caiu bastante, caiu a próximo de 50%. Então, não é que a gente deixou de ter energia hidrelétrica, na verdade, as outras fontes cresceram bastante. Isso aqui é bom referenciar que não é energia gerada, é energia instalada, capacidade instalada. Agora, em termos de energia média gerada, é esse próximo slide, que aí tem um dado interessante. Embora tenha caído bastante a participação da potência instalada de energia hidrelétrica, porque as outras fontes, principalmente solar e eólica, cresceram muito, a energia gerada ela tem uma participação muito mais significativa. Então, hoje, opa, deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Ainda hoje, tá, isso aqui é dado de 22, a energia média gerada no país, aí é energia gerada e não potência instalada, a hidroeletricidade ainda representa 72% de toda a energia gerada. Tá? Então, o que significa isso? Eu estou crescendo em capacidade de outras fontes, mas eu ainda tenho... obrigado. Mas eu ainda tenho... Obrigado. Mas eu ainda tenho uma participação muito importante da energia elétrica dentro da matriz da geração de energia no país. E talvez a questão mais importante que eu disse a vocês que gostaria de destacar é esse quadro. Nesse quadro aqui, nós temos a energia armazenada. Tá? Esse dado é do ONS de 4, 5 dias atrás. Essa informação a gente pega no ONS diariamente. Então, há 4, 5 dias atrás, eu tinha aqui, isso aqui eu estou em 290 mil giga de energia armazenada. Se a gente pegar do slide anterior, que eu tenho uma média de 73 giga de energia consumida, gerada e consumida no país, se eu não tiver nenhuma geração de energia de nenhuma modalidade, significa que eu tenho hoje nos reservatórios brasileiros 4 meses de bateria. E é aí que eu quero chegar. Eu acho que hoje a questão da energia hidrelétrica é uma questão de segurança e uma questão de que nós temos uma super bateria. O Brasil é um país, como se diz mesmo, a verdade, abençoado por Deus, pelo menos na área de geração de energia, porque nós temos as melhores condições de vento, de sol e de água para gerar energia limpa. Por isso que a matriz energética brasileira é tão limpa, tão mais limpa que outras matrizes do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a energia nuclear, que sempre é uma questão polêmica, mas também é uma energia limpa, embora tenha todo um processo de transformação nuclear para ser gerada,
Hoje nós temos no mundo 100 usinas nucleares sendo construídas. Por que isso? Porque são países que não têm outras opções de gerar energia. Então, sobra a energia nuclear, né? Então, eu acho que esse dado aqui, que é o dado que a gente deveria se ater. Porque, como eu disse há pouco, eu tenho problema que o Nordeste brasileiro, por exemplo, hoje, se a gente consultar os dados de operação do Operador Nacional do Sistema, praticamente todo o Nordeste é abastecido por energia solar e eólica. Praticamente 100%. No que isso é importante? Que toda a bacia do São Francisco hoje, nós não tivemos mais problemas recentemente com o nível dos reservatórios. Por quê? Enquanto eu estou gerando energia eólica e solar, eu estou armazenando água. Então, eu acho que a grande questão da energia hidrelétrica hoje é a gente trabalhar um plano nacional de reservatórios. Por quê? Porque a segurança do nosso sistema é exatamente a energia hidrelétrica, pela sua robustez e pelo fato de que eu consigo tê-la independente. Obviamente que eu sempre fui muito crítico às usinas a fio d'água. Tá? Eu acho que foi um equívoco que o Brasil cometeu. Tá? Vamos pagar caro por isso, mas eu ainda tenho a expectativa, eu acho que eu não vou ver, mas eu tenho a expectativa de que todas essas usinas tenham reservatórios no futuro próximo. Porque a gente ter esse potencial hidrelétrico e não ter aproveitado, transformar uma usina hidrelétrica numa usina fio d'água, é um contrassenso, uma irracionalidade sem tamanho, em que pese todas as questões ambientais envolvidas. Então, eu acho que o debate hoje da transição energética, e eu participei do grupo que trabalhou a questão do plano de transição do governo, e isso foi muito debatido, essa questão da transição energética, e é óbvio que o mundo inteiro vai precisar rever a sua regulação na área de energia, inclusive o Brasil, porque o nosso modelo regulatório ele data de 2004, que era o novo modelo do setor elétrico, mas esse novo modelo, em menos de 20 anos, acabou ficando velho. Então, a gente tem que rever tudo, o papel do Operador Nacional do Sistema, porque o despacho hoje, boa parte dele é descentralizado. Aliás, é a primeira vez que a gente tem um apagão e que a gente não consegue ter a resposta do que aconteceu. É uma incógnita isso, eu não sei exatamente o motivo, mas a gente sempre tinha a resposta imediata. O ONS hoje alega que é questões de perturbação no sistema em função da geração distribuída, mas a gente deve saber aí no próximo mês qual a real causa do apagão. Mas, com certeza, a questão do apagão e a própria questão do planejamento energético do país e a regulação precisam ser revistas. E, nessa revisão, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de restabelecer ou readequar a nossa regulação no sentido que a energia eólica e solar, eu nem falei do hidrogênio, porque senão seria uma outra questão ainda, todas essas energias renováveis e limpas, né, elas têm o seu papel. Eu nunca coloco uma modalidade de energia contra a outra, disputando, mas acho que todas elas têm o seu posicionamento numa matriz energética e depende muito das características do sistema de cada país e das disponibilidades naturais. Não adianta eu querer fazer hidrelétrica onde eu não tenho água, né, que não é o nosso caso. Então, eu acho que a grande questão brasileira hoje é a gente saber que nós temos a mais barata, a maior e a mais limpa bateria do mundo, que são exatamente os reservatórios das nossas usinas hidrelétricas. Se a gente cometer o mesmo erro que nós cometemos, construindo só usinas a fio d'água, o país vai pagar muito caro por isso novamente. Então, eu acho que, em que pese a gente olhar o plano decenal da EP e nós temos hoje inscritos na ANEEL coisa de 100 GB
na expansão do sistema para os próximos anos, até 2030, se eu não me engano. Praticamente tudo solar e eólica. A única usina hidrelétrica prevista é uma usina com nome até esquisito, mas é a usina de Tabajara, em Rondônia. Com o nome de Tabajara fica meio difícil. Mas eu não acredito que, com isso, as hidrelétricas tenham perdido a sua função. Pelo contrário, quando o mundo inteiro está correndo atrás de ter bateria, não só bateria veicular, que a bateria veicular é uma bateria limitada, mas vocês imaginam um parque eólico ou um parque elétrico ter que armazenar energia em bateria. Isso é uma coisa hoje impensável, talvez a tecnologia consiga resolver. E um outro aspecto também, que eu vi uma fala de um pesquisador americano recente, que para você produzir bateria é basicamente minério, tá? As chamadas terras raras. Você tem um uso intenso de energia para produzir essas baterias. Então, ninguém fala do balanço energético, quer dizer, eu vou produzir energia